amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Estamos estudando o livro de Ester. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós paramos no vídeo passado num momento muito crucial, num momento muito importante, quando Amã, enganando o rei, consegue o selo real e manda fazer um edito para a destruição do povo de Deus. Vamos ver agora esse suspense, o que é que vai acontecer. Mordecai, quando fica sabendo deste edito, porque ele foi publicado por todo o reino, eles fizeram uma propaganda bastante grande disso, exatamente para que o povo da localidade, não os judeus, mas o povo da localidade, estivesse tentado a agir contra o povo de Deus. Então Mordecai, muito triste, muito aprofundadamente atingido por aquela notícia, ele rasga suas vestes. Isto é sinal de tristeza, isto é sinal de profunda tristeza. Ele se cobre de pano de saco e de cinzas. Isto se fazia em relação ao luto, ou seja, a tristeza dele era uma tristeza mortal. E agora Ester vai ser chamada à responsabilidade. Por quê? Quem podia fazer alguma coisa era Ester. As outras pessoas podiam orar, podiam jejuar, não podiam fazer mais nada. Toda a comunidade, ela se vê diante de um impasse. Eles têm contra eles uma ordem de destruição. Nós já vimos isso na história. Além da história de Ester, nós já vimos isto na história antiga dos judeus e na história muito atual dos judeus. Então eles estão num desafio, numa tristeza. Eles estão colocados numa situação extremamente delicada e eles vão enfrentar a situação. Quando eles não podem fazer nada, eles precisam ir em direção a alguém que possa. E quem é que pode? Somente Deus. Então eles enfrentam esse desafio com jejum, com choro, com lamentações, com vestimentas de sacos, uso de cinza por sobre a cabeça. Ester também está numa situação difícil, porque ela, como judia, ela também está à mercê do edito. Ela também deveria ser morta. E ela não pode pedir, ela não pode se achegar ao rei sem ser chamada. Por quê? Porque se ela fizer isso, a lei dizia que ela deveria ser morta. Ninguém pode se achegar ao rei sem ser chamado pelo rei. Ester não havia dito que era judia, mas o edito acabava por atingi-la. O que fazer agora? Mordecai vai até Ester e ele coloca a situação como está. A situação está nas mãos de Deus, mas quem deve interceder é Ester. Ester se vê numa posição extremamente delicada. Ela tem uma posição privilegiada, mas contra o seu povo tem uma sentença de morte. Contra si, ela tem uma sentença de morte. Mordecai então diz para ela o seguinte: não imagina que por estares no palácio, tu somente escaparás dentre todos os judeus. Porque ela não tinha dito que era judia, e ela estava no palácio, ela era a esposa do rei. E ele diz o seguinte: não imagine que se você estiver no palácio, se você estiver como esposa do rei,
ninguém vai fazer nada contra você, porque você é judia também. Então, a regra, a lei de matar, porque era uma ordem do rei, matar, destruir, a ordem vale contra você também. Pois se de todo te calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. Olha que coisa interessante aqui. O que está acontecendo aqui? Mordecai diz, olha, Esther, você está na posição de interceder. Mas se você não interceder, se você fugir da sua responsabilidade, Deus vai achar outra maneira. Deus vai achar, apesar de que não está escrito aqui Deus vai achar. Mas ele diz, de outra parte virá. Ou seja, Deus vai arranjar uma saída para eles. Mas porque Esther fugia da responsabilidade, ela seria morta. Ela pereceria. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino. Olha a sabedoria de Mordecai. Amados, nós temos uma coisa super importante aqui. A responsabilidade que temos diante das coisas de Deus e diante do povo de Deus. Se aquele que está em posição de ajudar não o faz, quando é chamado para o ministério, ele estará submisso, ele estará sujeito às regras de destruição, porque ele faltou com a sua obrigação, a sua responsabilidade. Esther tinha uma responsabilidade. Ela tinha uma responsabilidade. Quando nós somos colocados em algumas posições estratégicas, nós temos uma responsabilidade. Uma responsabilidade para com as coisas de Deus e para com o povo de Deus. E se nós não fizermos nada, quando somos chamados a fazer, nós estaremos sujeitos à punição mais terrível, que é o perecer. Outra coisa, segunda coisa que Mordecai fala aqui que é interessante. Quem sabe não foi para isso que você foi até o reino? Veja, qual a razão de uma judia estar casada, ser rainha, num trono gentio, num trono persa? Qual a razão? Deus sabia. Era por essa razão? Era por essa razão. Às vezes nós estamos colocados em alguns lugares que não seriam muito do nosso costume, do nosso comportamento. Às vezes Deus nos coloca numa posição, às vezes Deus nos coloca num lugar. Pode ser que a gente goste, pode ser que a gente nem goste do lugar. Interessa. Interessa que Deus às vezes nos coloca em algumas posições, em alguns lugares, porque Ele tem um objetivo mais na frente. Então Ele nos coloca como alguém que pode fazer alguma coisa num momento oportuno. Porque lembre-se, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Deus age na oportunidade. Deus não age imediatamente sem ter plano, sem ter projeto. Deus age na oportunidade. E Deus preparou aqui. Ele estava dando uma oportunidade para Esther. E aí Esther vai ter que se fazer, né? Vai ter que se comportar de acordo com a necessidade. A sua posição agora é uma posição de fé, é uma confissão de fé. Por quê? Porque quando ela recebe esta notícia de Mordecai, quando ela fica sabendo disso tudo, ela também fica sensível à situação do seu povo, de si e de seu povo. Então ela diz o seguinte: eu preciso de ajuda. Olha lá, meu amado, às vezes nós precisamos de ajuda, às vezes a gente está na posição correta, às vezes a gente está na oportunidade, mas
precisamos de auxílio, nós precisamos de um apoio, nós precisamos de de um suporte espiritual. Então ele diz o seguinte, vai dizer, né? Diz para o Mordecai, vai dizer para todos os judeus de Suzã que se juntem num jejum. Todo mundo vai fazer jejum, preparando a estratégia. Então, em comunhão, eles estavam fazendo jejum para Deus, apesar de que o nome dele não está aqui, mas é para ele. Ela necessita desse sustento, sim, porque o povo agora, como um só, está fazendo um jejum em favor da solução para este dilema, este problema. Ele depende mais do que coragem, porque ela ia entrar na presença do rei. Então ela precisava mais de coragem, não mais do que coragem, ela precisava de alguma estratégia, de uma salvação, de algum projeto que Deus lhe desse, tá? A experiência de oração e de jejum daria para ela uma comunhão com Deus para que ele desse para ela uma estratégia, porque ela não tinha estratégia. Mas Deus lhe daria estratégia por conta desse jejum e da oração. A Bíblia diz que eles jejuam por 3 dias. É interessante, Esdras por 4, Neemias, agora Esther. Você está vendo que sempre antes de alguma providência importante, jejum e oração. E ela diz, depois desses 3 dias, eu irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. E se eu perecer, pereci. Ou seja, se eu morrer, eu morri fazendo a obra do Senhor. Eu morri fazendo o que era necessário. Deus lhe dá a estratégia. E qual foi a estratégia? Então, depois desses 3 dias de jejum e oração, né? Vocês sabem, meus amados, que no jejum e na oração, quando você está se preparando em jejum, você não se arruma, não bota perfume, você não se arruma, você está em jejum, né? Então, o que acontece? Depois disso, ela vai se arrumar toda e ela se coloca em trajes reais. Ela não estava ali como uma qualquer pessoa. Ela estava ali como uma rainha que estava chegando diante do rei. A noiva que se achega, linda, formosa, perfumada, em trajes reais, purificada, numa posição privilegiada para falar com o seu esposo. Porque a igreja é a esposa do rei. É a esposa que está se achegando. Né? A igreja é a esposa de Jesus, é a esposa que está se achegando ao rei. E ela se coloca em pé, não fala absolutamente nada, ela se coloca em pé de uma tal maneira que o rei pudesse vê-la. Isto a colocava numa posição de risco, de perigo, porque era isto o que seria proibido. A pena para isso era a morte. Mas quando ela se coloca ali, por efeito do jejum e da oração, Deus começa a agir no coração do rei. E o rei, ele estende o cetro. O cetro, amado, é este aqui, ó. Ele sempre tinha este cetro. Este cetro significava a autoridade e o poder do rei. E o que ele faz? Ele estende o cetro para ela, o cetro de ouro para ela. Ou seja, ele estava dando uma consideração. Ele estava dizendo, vem aqui.
Neste momento, o cerimonial mandava que ela se aproximasse e tocasse no cetro, ou seja, ela estava aceitando humildemente a consideração que o rei tinha para ela. Veja, a antiga esposa do rei foi afastada porque ela não quis ir à presença do rei quando ele chamou. Esther foi à presença do rei quando ele não chamou. Quando ele estica o cetro, esta aceitação faz com que o coração do rei esteja todo à vontade para Esther. O que você quer? Eu te dou. Metade do meu reino eu te dou. Olha o que Deus fez no coração desse homem. Então ela convida Amã e ele, claro, para que fossem num banquete. E não fala absolutamente mais nada. Existe momento para tudo, meu amado. Existe uma situação específica onde se fala e onde não se fala. Onde se prepara, onde não se prepara. Ainda não era a hora. Então ela convida para um banquete. Eu só quero isso, que você vá no banquete. Ok. No banquete, ela pede que o rei e que Amã compareçam no dia seguinte para mais um banquete. Então ela faz isso. Chegaram os dois no banquete e se banquetearam, terminou o banquete, o rei pede para ela: o que você quer? O que você quer? Metade do meu reino eu te dou. Eu quero que, se eu atingir graça aos teus olhos, que você venha de novo amanhã no banquete, você e Amã. Amã ficou no auge, ele ficou no topo do mundo, porque imagina ele num banquete com o rei e com a rainha. Ele era o cara mais importante do reino, porque ele estava num banquete com o rei e a rainha. E amanhã eu vou de novo. Ele não podia esconder todo o poder que ele estava adquirindo, toda a glória que ele estava adquirindo, toda a prosperidade. Ele se gabava para os amigos, para a esposa, para todo mundo. Ele só tinha olhos para o seu status, para a sua riqueza. Mas Mordecai não era uma pessoa simpática para ele. Então, ele reclama de Mordecai. O que estava tirando a sua alegria era Mordecai. E aí a sua esposa diz o seguinte: escute, por que você não põe uma forca? Você, depois do rei, você é a pessoa mais importante do reino. O que você disser está dito. Você já fez a destruição de tudo, então não espere aquele dia de destruição. Mate já. A esposa sugere que construa uma forca enorme, alta, maravilhosa em ostentação, para enforcar Mordecai. Então a situação ficou ainda pior, né? Porque Mordecai estava jurado de morte antes do dia, né, que foi determinado pelo Purim, né, pelos dados. Quem é Amã nessa história toda, meu querido? Amã é o mundo. Amã são aquelas pessoas que adquirem algum pouquinho de poder e aí elas acham que podem fazer o que quiserem. Elas usam um pouco de poder que têm, porque é um poder dado, é um poder temporário, terreno. Elas usam para o seu interesse. E elas usam para destruir o povo de Deus. A sua ação é sempre fora de proporção. Olha o tamanho, olha a altura da forca. Por causa
usa de alguém que não se verga, que não se abaixa diante dele, ele vai destruir uma nação inteira, um povo inteiro. Ele acha que pode controlar a história. Qual é o destino desta pessoa, dos Amãs da vida? Porque na sua vida, na minha vida, na vida do povo de Deus, sempre tem um Amã. Qual é o destino deste Amã? O destino é a perdição. O seu ataque contra o povo de Deus, meu querido, é um ataque contra o próprio Deus. E isso Deus não perdoa. Quem é Mordecai e quem é Esther? Mordecai e Esther sou eu, é você. Somos nós os instrumentos de Deus que somos colocados em posições estratégicas, que somos agraciados com obras para fazer, com ministérios para ter, para expor a nossa vida, porque nós expomos as nossas vidas para salvar o povo de Deus, para salvar os irmãos e para distribuir a grande mensagem, a mensagem mais maravilhosa, que é a mensagem de Jesus, a salvação em Jesus. Nós somos os instrumentos de Deus, como Mordecai e Esther estão representados aqui. E quem é o rei? O rei é aquele que, apesar de, nessa história, ter o poder maior, a autoridade maior, ele está sendo um agente. Ele é alguém que Deus levanta para ser um instrumento nas suas mãos. Porque veja, meu querido, não é só aquele que está no reino, que faz parte do povo de Deus, que pode ser usado por Deus. Outros também podem. A história do povo de Deus mostra isso. O rei aqui está mostrando, está significando todos aqueles que têm poder no mundo, que não são do reino, que não são da nação santa, mas que são utilizados por Deus para que os seus planos, os seus desígnios sejam realizados. Amém, amados? Bons estudos.